Oi, gente, aqui é minha avó que tá chegando, tá entrando. Tá bom. Gente, minha avó chegou agora pro vídeo de hoje. Oi pra vocês também, primeiramente. No vídeo de hoje eu trouxe minha avó, como vocês estão vendo. Pra quem não conhece, eu me chamo Lohane. Antes de começar o vídeo, deixem um like pra vocês aí, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de toda vez que a gente postar um vídeo aqui pra vocês. Gente, no vídeo de hoje, como a gente falou pra vocês, ia ter parte 2 de como que era a vida antigamente. Então eu trouxe minha avó novamente pra estar respondendo as perguntinhas, gente. Tá, bora pra primeira pergunta. Qual foi sua primeira casa? Qual foi a minha primeira casa? A minha primeira casa da minha mãe adotiva, né? Onde eu fui criada. Era uma banda de tijolo e uma banda de palha. Porque, na verdade, a minha mãe adotiva, quando ela veio embora do Piauí, que minha mãe adotiva ela era piauiense, aí ela veio embora do Piauí para o Maranhão, que é Carolina. Eu acho que as pessoas aí no mundo, já nos lugares aí, já ouviu falar de Carolina no Maranhão, né? Então, quando ela veio embora de Piauí, foi quando ela me pegou para criar. E aí, na época, a casa que ela possuiu era uma casa de tijolo, tijolinho pequeno. Na época não existia tijolo, esses tijolos que a gente compra agora furado, não. Era tijolinho pequeno ou então a dobro. Ou casa de pau a pique ou casa de taipa. Só que a casa da minha mãe era uma banda de tijolo, alvenaria, é a mesma coisa. Tijolo é esse tijolo de hoje, né? Naquela época era alvenaria. As alvenarias assim pequenininhas. Bonitinho o formatinho dos pequenininhos. E a outra metade da casa era de palha, coberta de palha. Porque, na verdade, quando ela chegou para Carolina, Carolina tinha poucas casas, mas era só mato. Aí ela conseguiu esse lote. Naquela época ninguém tinha esse negócio de comprar lote, não. Chegava, gostava do lugar, já emancipava ali, já construía e já ia morar. Era assim. Aí quando ela chegou, assim ela me contava. Quando ela me pegou para criar, já depois de muito tempo, a casa já era modificada, mas toda de adobe. Ela já não conhecia a casa que era metade de alvenaria e metade de palha, né? Coberta de palha. Já era modificada a casa, já era bem grande a casa e era toda no adobro. E minha mãe, na verdade, ela tocava uma pensão. Pensão que eu falo hoje é hotel, é churrascaria, é hotel. Naquela época a gente não chamava hotel, chamava pensão. Tá. E aí naquela época já existia o aeroporto, e aí tinha muito aviador, aqueles pilotos de avião que viajava, e eles comiam tudo lá, na pensão da minha mãe. Tá. Segunda pergunta. Qual era a religião dos seus pais e avós? Católica. Eu Católica? fui criado, minha mãe era muito católica, de dentro da igreja, na minha cidade. Hoje eu não sei, porque tem muito tempo que eu saí de lá e eu não sei. Mas na minha época, eu fui criada dentro da igreja católica. Tá. Minha mãe me levava todos os dias para a igreja. Pequenininha, já andando, caminhando, ela me pegava pela mão e me levava para a igreja católica. Todo santo dia tinha missa lá. E eu tinha que ir. Ou querendo ou não, eu tinha que ir. Tinha vezes que eu ia chorando, porque eu não queria ir. Mas eu ia. Tem que ser assim. E hoje, qual é a tua religião? Hoje, eu congrego na igreja batista, sou evangélica, sou batista, né? Ainda não sou batizada, porque batizada eu já sou, mas na católica, né? Mas na igreja evangélica eu não sou ainda.
É, outra pergunta. Como era a educação antigamente? A educação antigamente, dos pais da gente, pra gente, É. a educação antigamente dos pais da gente, com a gente, eles ensinavam o que era bom e o que era ruim. Eles ensinavam a gente a respeitar os mais velhos, eles ensinavam a gente não responder os mais velhos, eles ensinavam a gente a tratar as pessoas bem, eles explicavam sobre negócio de orgulho, que a gente não podia ter orgulho com ninguém, nem ser melhor do que ninguém, né? Porque hoje a maioria das pessoas, tem muita gente que tem orgulho, quer ser melhor do que os outros, às vezes não tem um couro para morrer em riba e quer ser melhor do que os outros, entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu sou muito simples, eu fui criada. Minha mãe, eles tinham condições, não eram ricos, mas eles tinham condições de sobreviver. Então, eu tive uma criação muito bonita, eles me deram uma criação muito bonita e eu fui criada na simplicidade, na humildade. Eu cresci vendo minha mãe fazendo benefício às pessoas, ajudando as pessoas. Minha mãe era muito humilde, ela era uma pessoa humilde, ela ajudava qualquer um que chegava. Naquela época, a gente dava um apoio, dava uma pousada para uma pessoa que chegava, que a gente não conhecia. Fulana, você pode me dar um apoio, pode me dar uma pousada, uma dormida aqui. Minha mãe dava. A gente dava sem medo. Aquela dormida para a pessoa, a gente apoiava ali, agasalhava sem medo, porque naquela época não existia maldade. Você entendeu? Hoje a gente não pode confiar em ninguém. Abrigar ninguém na casa da gente. Principalmente quem a gente não conhece. Quem conhece, quem a gente conhece, às vezes acontece do que acontece, que dirá quem a gente não conhece. Mas naquela época era diferente. Minha mãe, ela ajudava todo mundo. Ela dava esmola, sempre aparecia aqueles pessoas alejados, aqueles esmolé, pedindo esmola. Minha mãe nunca sonegou nem um copo d'água para ninguém. Nada. Minha mãe, ela sempre ajudou as pessoas. Então eu cresci assim. Hoje eu ajudo, eu sou fraca de condição, eu não tenho condições, mas o pouco que eu tenho, se chegar uma pessoa na minha casa, Raimundo, eu estou com fome, eu estou precisando disso, se eu tiver, eu ajudo. Ajudo com todo gosto, porque eu cresci assim. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo o bem às pessoas, fazendo a bondade, ajudando as pessoas. Ela nunca teve dó de ajudar ninguém. E sempre ela falava assim para a gente, fazer o bem, não olhar a quem. Porque você fazendo bem, você recebe em dobro, Deus te dá em dobro. Nunca faça o bem a uma pessoa com dó. Ah, eu vou dar, não sei o quê. Depois ficar falando, depois ficar com dó, arrependido. Não. Você tem que fazer o bem à pessoa, porque aquilo que você dá de coração, você recebe em dobro. Deus te recompensa muito mais. É verdade. Então eu sou assim, eu sou uma pessoa simples, eu sou humilde, eu não tenho orgulho comigo, eu não sovino nada a ninguém, só se eu não tiver. Mas eu tendo, é na hora. Então foi assim a minha criação, né? Foi assim a minha criação. E tem muitas coisas que eu sigo. Vó, galinha! Sai daí, galinha, gente. Eu aqui, até os bichos gostam de mim. É tudo aqui perto. Estamos aqui gravando, mas a galinha está aqui no pé. Ó, é assim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dó de ajudar ninguém. Não tenho dó. Graças a Deus eu tenho aquela boa vontade de ajudar. Tanto faz ser assim, em alimentos, se chegar uma pessoa me pedindo alguma coisa que está sem condições, que não tem, eu tiver, eu dou. Se a pessoa me pedir uma ajuda de fazer um favor para ele, eu faço. Você entendeu? É assim. Eu sou uma pessoa muito simples. E eu gosto de ajudar as pessoas. Sou muito simples. Tá, outra pergunta.
Quando as pessoas terminavam os estudos naquela época, como que se chama? Ah, o estudo naquela época, quando a gente terminava, chamava graduação, né? Aquelas pessoas se formavam, aqueles filhos daquelas pessoas se formavam no que ele tinha vontade de se formar. Tinha deles que se formavam em médico, em doutor, professor. Naquela época mais era professor. E aqueles que tinham vocação de ser padre, ele ia para um convento, para um seminário, estudar para ser padre. A mulher, se ela queria ser freira, era do mesmo jeito. Ela ia ter que ir para um seminário. Lá dentro eles iam descobrir se era realmente aquilo que eles queriam. Você entendeu? Era assim. Qual era a diferença dos brinquedos das crianças que tinham condição para as crianças que não tinham? A diferença é que naquela época só tinha só tinha brinquedos, como é que se diz, que eu quero dizer? Só podia possuir boneca, carrinho, esses brinquedos mais, sabe? Aquelas pessoas que tinham condições. Porque um filho de família de baixo nível, fraco de condição, um filho de um pobre, ele às vezes ele não tinha. Ele tinha vontade de possuir um brinquedo daquele, mas não podia, não tinha, porque os pais não tinham aquela condição de comprar. Você entendeu? Então os brinquedos daquela época, a gente que era fraco de condição, era lata de sardinha, os meninos homens faziam os carrinhos com lata de sardinha, pegava. Gente, naquela época a havaiana, que a gente chama hoje, a gente chamava lambreta. Nossa, que engraçado. Lambreta. A havaiana, hoje que a gente chama havaiana, naquela época era chamado lambreta. A mãe da menina vai ali na quitanda comprar um par de lambreta para tu. Era assim, lambreta, que é a havaiana hoje, a havaiana normal, né? Nessas havaianas que sai agora toda bonitinha aí, não. Era a havaiana mesmo normal. Então, aquelas havaianas que não prestava mais, que arrancava o cabresto, os meninozinhos faziam os pneuzinhos dos carrinhos com aquela havaiana que não prestava. Eles riscavam, né, de lápis, a rodinha e cortava, fazia os pneuzinhos nas latinhas de sardinha, emendavam uma na outra assim. Aí era o brinquedo que eles brincavam. Às vezes eles queriam. Pegava manga, aquelas manguinhas que caía do pé de manga, né? Aquelas pequenininhas. As pequenininhas. Aí eles enfiavam assim os palitinhos de fósforo, quebravam os palitinhos de fósforo, fazia as perninhas, aí fazia o pescocinho com o palito, enfiava outra manguinha assim, aí ficava tipo um cachorrinho, um gatinho, um cavalinho. Era assim os brinquedos das crianças fracas de condição. Agora aquelas crianças que tinham condições, elas possuíam boneca, elas possuíam brinquedo mais, sabe? Mais avançado. E naquela época existia boneca de pano, bonecas de pano feitas de pano. Eu mesmo possuí muitas bonecas de pano. Minha mãe tinha o prazer de fazer aquelas bonecas de pano para mim. Porque muitas vezes eu queria uma boneca dessas de plástico e às vezes ela não estava podendo. Às vezes ela estava, mas o dinheiro já era para outro compromisso, de mais importância. Então, era assim, ela só dava aquele brinquedo para mim quando ela via que estava podendo, né? Estava em condições de dar. Assim, na minha opinião, eu acho que boneca de pano é muito melhor que boneca de plástico, porque boneca de plástico ela amassa. É. E de pano, assim, é difícil rasgar. Se a pessoa for bem mesmo profissional para fazer a boneca de pano bem feitinha. Eu já tive um bocado, gente. Inclusive foi a avó que fazia para mim. Pois é. Aí eu possuí muitas bonecas de pano, cada uma mais bonitinha do que a outra, que minha mãe fazia. Mas, para falar a verdade, a primeira boneca que eu possuí quando minha mãe comprou
Foi uma boneca de louça. Antigamente tinha umas bonecas de louça. Que é isso? Caríssima. Naquela época, só filho de rico que podia possuir uma boneca dessa. Ela é uma boneca de louça. Foi a primeira boneca que eu tive. Ah, mas aquilo ali, ixi, era tanta recomendação com aquela boneca, porque se ela caísse, ela quebrava. Então ela só servia de enfeite lá pra gente eu ficar só olhando, entendeu? Aí eu falava assim, eu digo, mãe, mas eu quero brincar com minha boneca. Não, você vai quebrar, e se você quebrar, você apanha. Eu quero brincar com a minha E boneca. eu, como tinha medo de apanhar, eu tinha medo de pé, eu deixava a boneca lá. Ela, não, vou fazer umas bonecas pra você, de pano. Aí ela fazia as bonecas de pano, fazia o cabelinho, toda arrumadinha, de vestidinho. Eu brincava com aquelas bonecas. Aí depois ela comprou uma boneca de plástico, que é um bonecão. Você já viu de um bonecão assim, grande? A Larissa já teve. Que ela tinha choro. Naquele tempo tinha umas bonecas que tinham choro. Ela chorava. O choro é um negócio aqui atrás nas costas. Tinha vez que Quando vinha ela na frente. jogava ela assim, ela chorava. Aí minha mãe falava assim, eu vou te dar. Mas você não molha. Porque se você molhar, acaba o choro. E se acabar o choro, você vai apanhar. Acabou o choro. Aí eu tinha medo, né? Eu brincava com minha boneca, brincava. Lá um belo dia, eu fui tomar um banho e levei a boneca para banhar junto comigo. E esqueci que não podia molhar. E a boneca acabou o choro. Eu sacudi a boneca não chorava. Sacudi a boneca não chorava. Aí eu comecei a chorar também, com medo da pia. E foi aquele auê dentro desse banheiro. E o banheiro nesse tempo era no quintal. Naquela época não existia, gente, banheiro de vaso, essas coisas chiques. Era privada, né? Privada. No fundo do quintal, um buraco imenso, cavado com a lajezinha em cima, arrodeado de palha, de coco. Aí do lado era a privada, do outro lado era o banheirinho. Aí carregava os balde de água para banhar. Puxado no poço. Porque minha mãe tinha um poço, na casa que a gente morou, tinha um poço muito bom. Água boa, muita água. Pensa numa água boa daquele poço. E aí minha mãe puxava, ela não deixava nem ir na beirada daquele poço, porque era muito fundo, com medo de eu cair dentro. Você entendeu? E aí ela puxava aquela água, botava no banheiro para mim banhar. Era assim. E aí lá vai que eu banhei a boneca. Aí só deu eu. Minha mãe não me bateu, porque eu já estava chorando com medo da peia. Aí ela ficou com dó, me botou de castigo. Oh, meu Deus. Ainda foi pior, porque eu fui de castigo para riba dos caras de mim, por conta dessa boneca. Então era melhor apanhar do que... Não, minha irmã, negócio de apanhar. Pé doía naquele tempo, hoje pé não dói não, o menino não sente dor de pé não, porque os pais E nem brigam, chora. E nem chora. Hoje pé não dói não, mas naquele tempo, ai. Não doía. E aí eu fiquei sem essa boneca. Então era assim, naquele tempo era muito bom, os brinquedos, era bom demais. É você mesmo que fazia. Era. Aquilo eu brincava no quintal da casa da minha mãe, que eu brincava só, fui criada só também, eu não tive irmão junto comigo, foi só eu, a filha única que ela criou, né? Porque minha mãe era assim, ela criava muito filho além. E os primeiros que ela já tinha criado, já tinha tudo indo embora, já tinha casado. Então eu fui a última, né? Que ela criou. Então eu fui criada só. Não tive irmão. Não convivi com irmão legítimo. Fui criada só eu e eles na casa, né? Os adultos na casa. Mas era muito bom, muito bom. Brincava no quintal, fazia minhas casinhas no quintal, pegava minhas bonecas, ia brincar no meu quintal. E era assim. Era muito bom. Tá, Existiu televisão naquela época? Lá onde? Televisão. Ai, ninguém sabia nem o que era. Ah, minha irmã, você não sabe de nada. Televisão era nada, televisão era reunir todo mundo nas portas de noite, reunir aqueles vizinhos, que todo mundo, a vizinhança inteira, era todo mundo unido. Aí reunia aquela vizinhança nas portas de noite, ia conversar, contar história, contar causa. Hoje não tem isso, não? Bater papo. Hoje, o povo senta na porta, bem verdade, mas para falar da vida hoje.
É Para falar verdade. da vida alheia, da fé dos defeitos dos outros, da fé da vida dos outros. E se a pessoa estiver numa esquina, olha, lá já está, aquela colar ou aquele já está com treta. É assim. Hoje o povo senta, mas é para isso. Mas naquela época ninguém não falava de vida de ninguém, não. Ninguém nem se importava com vida de ninguém. A gente era contar Olha o que que o história. cachorro tá fazendo. Menino, a cachorra tá, sei lá, ribando as pernas por aí. Coçando as costas. Você que ela tá dando a convulsão. Ai, ai, misericórdia. Tá, e meios de comunicação? E aí, poxa, tu não deixou nem eu terminar de contar a história, já tá falando em comunicação. Negócio de comunicação. Nem tinha nesse tempo. E aí era assim, a gente sentava, os mais velhos se reuniam todo mundo nas portas, ia conversar, contar a história. As crianças iam brincar. Fazia aquela rodão assim, de criança, ia brincar, cantar aquela música de roda, tirei o pau do gato, era Terezinha de Jesus, era essa música aí que a gente brincava, você entendeu? Era muito bom mesmo. Você entendeu? Era todo mundo unido, ninguém brigava, ninguém falava de ninguém, não tinha aquela desunião, os vizinhos eram tudo unidos. Você entendeu como é que era? E naquela época, quando eu era menina, eu lembro que não tinha energia. Não tinha energia. Era tudo a luz de candeeiro. Eu acho que ainda tem muita gente daqui, assim mais velho que lembra, que sabe. Candeeiro. Candeeiro, lampião, lamparina, vela de cera, era o que a gente alumiava dentro de casa. Misericórdia. Era. A gente eu cansei de ver minha mãe pegar aqueles lampião, aí comprava querosene, ia na quitanda, comprava querosene, enchia o lampião e pendurava assim no esteio da casa, assim no lugar, nos cômodos, né, da casa, e aí tocava fogo lá. No pavizinho, porque era tocada a querosena, né? Aí tocava fogo lá e aí aquilo ali alumiava a casa todinha. Era assim. Não tinha esse negócio de energia. Já veio surgir energia de uns tempos, já depois de meus 12 anos, 11 anos pra cá, assim, foi que já veio modificando as coisas, né? Já veio, pois Evoluindo. evoluindo, é isso. Quando surgiu a televisão, era colorida, como hoje, ou era preto e branco? Quando veio surgir televisão, era preto e branco. Não tinha televisão colorida, não. Não existia, não. E as televisões eram engraçadas, eram uns caixotes. Elas eram tipo um caixote, sabe? De madeira. Toda de madeira e só tinha aquele vidro assim, né? Entendeu? Ela era de tubo atrás. E aí ligava e pegava a televisão. A primeira vez que surgiu televisão, bom, na minha cidade. Eu estou contando assim a história lá de onde eu morava. A primeira vez que surgiu uma televisão lá, ela teve que ser sorteada. Tá ficando escuro. Tá. Né? E aí, eu lembro que quando surgiu televisão, que veio televisão lá para minha cidade, veio uma televisão e essa televisão ela foi para um sorteio. Quem fosse sorteado nessa televisão aqui era o dono da televisão, né? Aí eu lembro que um moço, dono de uma quitanda lá, que lá a gente não chama, até hoje, a gente não chama armazém, essas coisas, né? Quitanda mesmo. E aí esse moço, ele foi sorteado, né? Ele tinha uma quitanda bem grande, né? Um comércio assim bem grande. Era surtido, vendia tudo no comércio dele. E ele ganhou essa televisão. Aí naquela época a gente ia assistir. E a gente quando é criança é muito besta, né? A gente vê as coisas, ia assistir, queria assistir. Só que para a gente assistir, o homem cobrava. Ele cobrava naquela época R$1 hoje, naquela época era um cruzeiro que chamava. Aí ele cobrava um cruzeirinho para a gente assistir. E Meu Deus. aí eu falava assim para minha mãe, mãe, me dá um cruzeiro. Aí ela falava assim, é porque é assim, a gente quando era criança passava muitas coisas em televisão assim, de negócio de novela,
E os pais da gente não deixavam a gente assistir essas coisas, porque eles já sabiam que tinha coisa imprópria, né? Então, eu não falava para minha mãe que era para assistir televisão, eu falava que era para comprar pirulito, bombom, porque era incutida com bombom, era com picolé, era com pirulito, essas coisas aí. Aí minha mãe, por que tu quer? Eu digo, não, para mim comprar uns pirulitos bem ali. Aí eu descia na carreira, menina, eu corria, ia lá para casa do homem. Chegar lá, eu dava aquela moedinha lá de um cruzeiro. Aí, em vez de eu entrar para dentro para assistir, não, lá já estava cheio de menino assistindo. Aí não me cabia lá na sala, que era pequena, aí eu ficava, além de eu pagar, ainda ficava por lá de fora. E eu sou, toda a vida eu sou pequena, né? Porque eu sou baixa. Toda a vida eu fui pequena. E aí e a janela do homem lá era alta, aí eu tinha que subir assim num negócio para poder ficar em pé na janela, para olhar para a televisão. Já pensou? Além de eu pagar, ainda assistia por lá de fora. Quando eu saí, eu já estava com meus bracinhos doendo. Tanto tá pendurado na janela. Aí naquela época, a primeira novela que eu assisti foi uma tal de Saramandaia. Eu acho que tem muita gente que lembra hoje. Novela muito boa. Aí era Saramandaia, Terra sobre Fogo, não, Fogo sobre Terra, desculpa. Fogo sobre Terra, era Pavão Misterioso, com aquele ator Francisco Cuoco. Hoje eu lembro. As novelas de antigamente eram muito boas, muito boa. Hoje novela não presta não, só tem indecência. Só. Eu não sei mais nem dizer negócio de novela, porque eu não assisto mais essas coisas. E aí, era assim, a gente assistia e vinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu amo. O primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era muito bom. Aí nessa época aí, já na casa da minha mãe já tinha televisão. Mas só que não era da minha mãe, era de uma tia minha que era casada com o meu tio. Aí eles tinham televisão, aí eu assistia todo dia de manhã. Passava 8 horas da manhã, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu assistia. Era muito bom. Primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo quando surgiu. Era muito bom. Aí depois vinha aquelas novelinhas. Pois é, e aí assim, eu só sei dizer, gente, que as coisas naquela época, tudo era bom. Tudo era bom. Não tenho nada que dizer. É um tempo bom que não volta mais. A gente só tem recordação. Sim, aí tu falou sobre comunicação. Uhum. E sobre os meios de comunicação, naquela época, o único meio de comunicação que a gente tinha para ouvir era o rádio. Agora, para a gente ter contato com outra pessoa e ter um meio de comunicação com outra pessoa era através de carta ou telegrama. Não existia telefone naquela época. Não existia. Era tudo através de carta, era tudo através de telegrama. E às vezes aquela carta era levada por pessoas que viajavam em tropas. Tinha aquelas pessoas que viajavam em tropas. Tropas quer dizer animal. Aí aquelas pessoas viajavam e levavam aquelas cartas, aquelas coisas. Você entendeu? Os meios de comunicação eram assim, não tinha telefone. E para a gente ouvir, antes da televisão surgir, era o rádio. Os pais da gente ligavam o rádio de madrugada para a gente ouvir aquelas histórias, aquelas musiquinhas antigas, aquelas musiquinhas antigas. Você entendeu? Aí eu era tão besta que a primeira vez que eu vi um rádio na casa da minha mãe, o homem falando, eu ficava caçando atrás do rádio. Quem era que estava falando lá atrás? Tadinha. Aí eu perguntava, mãe, esse homem está onde que ele está falando aí dentro desse rádio? Eu estou olhando aí de trás e não estou vendo esse homem. Tu deixa de ser besta, menina, que esse homem não está atrás de rádio. Ele está falando aí dentro do rádio mesmo. Agora deu, porque tá danado. Aí porque a gente era muito bestinha, naquela época a gente era muito inocente das coisas, a gente, sabe, inocência de criança, a gente era muito inocente, tudo pra gente era novidade. A primeira vez que eu andei dentro do carro, Maria, minha irmã, eu quase me acabo de rir. Eu andava dura assim dentro do carro, sabe? Porque se eu olhasse por lado e eu visse uma pessoa, pronto. Eu ia me desmanchava e ria. Eu ria, não sei.
não sei. A primeira vez que eu andei num carro. Porque minha mãe ia indo para a rua, e todo lugar que ela ia, ela me levava. Aí ia passando um homem conhecido da gente, vizinho, aí nesse tempo era Kombi. Naquele tempo era Kombi, Fusca, Rural. Era esses carros assim, entendeu? Aqueles carros antigos. E moto não existia, bis, né? Bis, essas coisas. Era lambreta. Lambreta. Tinha uma motinha assim que ela chamava lambreta, ou então Vespa. É uma bem pequenininha. Chamava Vespa ou lambreta. Você entendeu? E aí o homem deu carona para minha mãe, para nós ir lá pro centro da rua, e eu entrei dentro do carro. Ah, pra quê? Porque foi meio que me fazer uma cosca. Aí eu era dura assim, ó, olhando para frente, porque se eu olhasse por lado e eu visse gente, pronto, eu me desembestava aí. A gente era muito bobinho demais, besta, inocente demais. Mas era muito bom, muito bom. E a vergonha que eu tinha quando minha mãe fazia um vestido novo para mim, uma roupa nova para mim. No dia que ela comprou, porque naquela época a gente usava mais roupa, era feita. Comprava o tecido, ia no armazém, comprava o tecido. E minha mãe mandava fazer aqueles vestidos, a cor mais bonitinha para mim. Só se visse o jeito. Aí no dia que tinha uma missa, no dia da missa, aí a minha mãe mandava fazer a roupa nova para mim. Ah, minha filha, quando era na hora de sair, com esse vestido, o vestido para o povo ver. Era uma luta. Uma luta, com vergonha. Eu tinha morrido de vergonha de sair na rua com aquele vestido novo. Porque para mim, que o povo estava tudo olhando para mim rindo. Mangando de mim. Aí minha mãe, vambora menina, vambora para a igreja, que não nós chega atrasado na igreja. Que chega atrasado que nada, 5 horas da tarde minha mãe já queria estar na igreja, sendo que a missa era de noite. E aí eu fazendo cera para não ir, com vergonha do vestido. E minha mãe me chamava, brigava e me chamava, e eu tinha que ir. Mas eu caminhava assim dura, sabe? Dura, que parece que eu não estava nem me mexendo dentro do vestido, morrendo de vergonha. Não, eu era toda assim, sabe? Toda preconceituosa, assim. Até hoje, às vezes, eu visto assim uma roupa, e quando eu vou para um lugar, eu fico assim meio acirmada, né? Quando eu vou para um lugar que tem um evento, uma coisa, eu gosto de chegar primeiro do que o povo, porque se eu chegar com todo mundo naquele lugar, Maria, para mim entrar é uma luta. Para mim todo mundo está me olhando. Não gosto. Eu já gosto que o povo chegue e eu já esteja lá. É bom chamar atenção, ó. Chamar atenção para quê? Pois é. Aí é assim. Gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, se inscreva aqui no canal. Compartilhem muito esse vídeo, gente. É isso. Um beijão pra vocês. E tem mais, viu? Terminou ainda não. É, porque é muita coisa pra contar das histórias de antigamente. Manda beijo, vó. Eu acho bom demais recordar os tempos passados. É muito bom. Me alegra mais por dentro, né? Eu fico mais... Pois é. Então é isso, gente, ó. Beijão aí pra todos e curta muito. Tchau, tchau.